Olá, turmas, tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto que a gente iniciou nas semanas anteriores sobre a formação do Estado moderno, né, quando eu abordo um pouco sobre a origem do Estado moderno, tratando sobre as características do absolutismo, tá certo? Sendo que hoje nós vamos nos deter mais sobre os teóricos, né, desse período que vão pensar o que é o Estado na sociedade que surge, o Estado moderno. Antes, porém, eu trago uma definição básica, né, para a gente discutir algumas questões sobre esse Estado, né, chamado moderno, que surge durante esse período. Né? Diz o seguinte: tal instituição estatal surge como projeto de unificação de várias nações em torno não mais apenas de disputas bélicas, mas em torno de disputas comerciais no bojo da ampliação de rotas marítimas. Bom, gente, como eu falei para vocês, o Estado moderno ele surge num período de decadência do sistema feudal, né, onde os reis, né, a nobreza, né, liderada pelos reis, com a força do exército e com o auxílio da igreja, que durante esse período era parte da nobreza, né, a igreja durante o período feudal foi uma das maiores detentoras de terra, lembrando que terra durante esse período era a maior forma de riqueza, né? E uma das principais funções era justamente a guerra no sentido de dominação, né? Onde você iria dominar o feudo, né? As terras para poder produzir a riqueza que era produzida pelos servos, certo, gente? Quando ele coloca aqui que a formação do Estado moderno ela surge como unificação e não mais apenas como disputa bélica, mas em torno de disputas comerciais, é que agora as disputas bélicas são diretamente ligadas às disputas comerciais que surgem nesse período chamado de mercantilismo, certo? O Estado moderno, ou seja, o Estado-nação, a ideia de nação, né? Por exemplo, França, Alemanha, Inglaterra, esses países que nós conhecemos até os dias de hoje, não existia essa identidade nacional, né? Essa identidade nacional ela é criada, né, na figura de uma liderança, né, geralmente um monarca, e essa liderança ela estava a serviço da classe dominante daquele período, que surgia, né, da burguesia, e se unificava em torno de uma nação com a ideia de esconder as diferenças entre aquela população. Não existia mais aquela ideia do feudo, né, mas agora a nação, né, unificada, né, a ideia do francês, do alemão e até do brasileiro, posteriormente, como nós vamos ver, certo? Diferentemente da forma antiga de Estado, há uma forte necessidade de centralização política, administrativa, jurídica e econômica em torno de um projeto de nação unificada e cujo imaginário de grupo é construído por meio de um mito originário, né? Tal projeto coloca o indivíduo como centro da participação política por meio da separação das esferas públicas e privadas, Estado e sociedade civil. O que quer dizer isso? Primeiro, né, queria falar aqui sobre essa questão da centralização política, administrativa e jurídica. Antes do Estado moderno, a gente tinha o rei, que era uma figura que dominava politicamente, ele centralizava as decisões jurídicas, tudo era tomado por ele, e a sua escolha geralmente era feita pelo clero, pela igreja, pois o rei era considerado uma figura que foi escolhida por Deus para governar, né? Com as revoluções burguesas e a formação do Estado moderno, né, a burguesia, quando começa a construir o seu Estado, né, ela vai fazer essa separação, né? A partir de agora, o Estado ele vai criar o Estado como essa entidade que vai dar uma unidade territorial, né, separando a política, a administração e a justiça, né, em torno da manutenção dos seus negócios. Toda essa separação da esfera política, administrativa e jurídica, ela vai surgir justamente como uma forma de organizar todas as atividades econômicas e mercantis que surgem durante esse período, né? Os exércitos, por exemplo, eles vão surgir agora, eles vão ter a função agora,
né, justamente de dominação comercial. Né? Por exemplo, quando a gente vai ver agora, durante esse período, a expansão marítima para a dominação de territórios que vão servir de fonte de matéria-prima e de mão de obra para o trabalho, nesse período ainda, trabalho escravizado. Né? É dessa forma, com essa ideia de Estado moderno construído na Europa durante esse período, que a gente vai ter a ocupação da América e a ocupação da África e da Ásia, né? Com a ideia de dominação desses estados. E esse projeto também de formação de uma identidade única, né, da nação enquanto projeto, ela vai colocar o indivíduo, né, isso aí é uma das premissas do pensamento liberal burguês, que vai formar o Estado moderno, né, mostrando que ele agora vai participar da política, lembrando que esse indivíduo que vai participar da política inicialmente, né, é o homem, né, a mulher, né, não vai ter participação política, e é o homem burguês, é o homem de negócios, né, é o dono das fábricas, é o dono das rotas comerciais, é quem domina economicamente essa sociedade, certo? E aí, esse projeto, ele tem a ideia de unificar o povo numa dominação política e econômica, acabando com toda a sua identidade cultural local, por exemplo. Né? A gente ouve muito o discurso, por exemplo, aqui no Brasil, né, de que essa história de índio ela não deveria existir, todos somos brasileiros. Né? Essa é justamente uma forma de tentar justificar, por exemplo, a retirada de terras, né, dos povos indígenas que já vem sendo massacrados ao longo de 500 anos na história do Brasil. Né? E, além disso, também, voltando para o contexto europeu, a gente pode pensar nessa questão justamente com a ideia de acabar com os conflitos sociais, não de acabar, né, mas de maquiar todos os conflitos sociais, porque agora todo mundo é francês, todo mundo é inglês, todo mundo é alemão, todo mundo que vive naquele território, né, e que nós devemos nos guiar, né, com a ideia, né, de desenvolvimento da nossa nação, né, de desenvolvimento nacional, né, não mais agora entendendo que eu sou trabalhador, né, que eu não tenho direitos sociais, né, como as outras classes, né, mas, enfim. E aí a gente vai chegar aos três principais pensadores desse período referentes ao Estado. Vão ter muitos outros, certo? Mas, para começo de conversa, nós vamos falar dos três principais. Né? O primeiro que eu vou falar vai ser o Durkheim, Emile Durkheim. Viveu entre 1858 e 1917. Né? Para o Durkheim, o Estado ele é fundamental para que a sociedade... o Estado é fundamental numa sociedade que fica cada vez maior e mais complexa. Para Durkheim, o Estado ele é uma entidade que vem de fora dos indivíduos justamente para compor, né, toda a coerção social que é necessária para que os homens vivam em sociedade. Né? Ele vai ser responsável por gerir e organizar toda essa população. Ele concentra e expressa a vida social, e ele é muito importante na educação para a formação moral. Para Durkheim, a educação, né, ela vai ser um papel fundamental do Estado, justamente porque é a partir da educação onde as pessoas serão moldadas para viver nessa nova sociedade que surge. Né? Lembrando que esses teóricos eles estão pensando no momento de transformação e eles estão tentando justamente entender, né, e colocar ordem nessa sociedade que surge, né, que é a sociedade capitalista. Né? E aí ele vai falar também que o Estado, né, libertou o homem do poder despótico a partir de agora, né, com o poder dividido entre executivo, legislativo e judiciário, os homens poderiam tomar as suas próprias decisões, e isso seria uma forma de ampliar a liberdade humana. Né? Mas retoma também o que eu já falei antes sobre quem eram os homens que participavam da vida política também durante esse período.
né? A gente, como até hoje, a gente vê uma desigualdade gigantesca, né, em quem realmente participa da vida política, né? Eu acho que a principal importância desse assunto, né, é entender, né, que nós vivemos numa sociedade desigual e que nessa sociedade desigual a participação política ela não é desigual por acaso, né? Existe um interesse na dominação política e econômica do Estado, né, de uma determinada classe, e que diante disso, né, a gente entenda a importância da nossa participação. Weber, né? Bom, para o Weber, né, o Estado é uma relação de homens dominando homens mediante a violência, considerada legítima, uma associação compulsória que organiza a dominação, né? Para o Weber, o Estado ele é uma forma legítima de organização da sociedade burguesa, né? Como eu disse para vocês, o capitalismo surge e uma das coisas que ele necessita é da desigualdade social, né? Uma das premissas do capitalismo é que existam, né, pessoas que detenham os meios de produção e outras que só detenham a sua força de trabalho para vender, né? Para o Weber, o Estado é justamente a forma de organizar essas questões, né? E o poder está nas mãos das burocracia militar e civil, certo, gente? Essa burocracia é quem vai dar à tona da organização social e econômica dessa sociedade. Para o Weber, existem 3 formas de dominação a partir do Estado, né? A dominação tradicional, né? O que é a dominação tradicional? É uma dominação em que a gente vai ver, né, forte nos costumes, nas normas e nos valores, né? Por exemplo, o que nós podemos pensar hoje é justamente sobre a questão da educação religiosa, né, que tenta nos conduzir a uma forma de organização social, de família, né, de emprego, de participação na sociedade, né, que são tradicionais, que são consideradas naturais, mas na verdade elas são extremamente sociais, né? Nos costumes, por exemplo, né, é quando a gente vai perceber que o líder, a liderança do Estado, ela se utiliza, né, da concepção da cultura local como forma de dominação do povo, né? A dominação carismática, ela é baseada na autoridade do carisma pessoal da liderança política, né? Essa dominação carismática, ela geralmente está ligada a líderes populistas ou a lideranças militares também, certo? E a dominação legal, né, que é aquela instituída nas leis, né, decorre de um estatuto legal e racional, né? Porque para o Weber, o Estado é algo racional, né? É algo que, diante da demanda de desenvolvimento econômico do capitalismo, os homens precisam se organizar racionalmente para poder dominar e ampliar toda a expansão do capitalismo ao longo da história. Certo, gente? Finalizando aqui, vamos finalizar com o Marx, né? O Marx ele vai ser o contraponto a todos esses outros teóricos, né? Para o Marx, né, a concepção marxista surge com a visão crítica do Estado. Ele vai fazer uma crítica a todos os outros teóricos, né? Ele vai criticar a concepção burguesa de Estado, da democracia burguesa e do liberalismo, né? A divisão do trabalho e a propriedade privada geram as classes sociais e são a base do surgimento do Estado, né? Para o Marx, né, o Estado ele nada mais é do que a dominação de uma classe sobre outra, né? E isso, né, faz com que ele chegue a essa conclusão é justamente o surgimento do trabalho assalariado, né? Essa divisão entre detentores dos meios de produção, né, os donos das fábricas e os donos da terra, né, que isso vai surgir, né, e vai se fortalecer muito durante esse período, e aquela imensa massa de trabalhadores que começam a ocupar as cidades, e a única forma de sobreviver é vendendo a sua força de trabalho. E aí ele vai dizer que o Estado é de classe justamente porque a partir do Estado é que vão surgir as leis que vão legitimar toda essa dominação do trabalho, né? É o Estado que vai autorizar as tomadas de terras comunais durante esse período, onde os camponeses vão ser expulsos de suas terras, tendo que ir para as cidades,
né? É o Estado, né, que vai instituir leis, que vai obrigar as pessoas a trabalhar, né, em péssimas condições, como a gente tinha no século XIX, que chegavam a 18 horas de trabalho, onde crianças, a partir de 5 anos, já trabalhavam nas fábricas, certo? Então, ele vai dizer justamente isso, que o Estado ele vai surgir, né, como um aparato, né, como uma expressão jurídica e política da sociedade burguesa, porque o Estado é quem vai criar as leis e vai criar uma forma de organização política para essa dominação, né? Quando a gente pode ver essa representação jurídica, justamente, por exemplo, com a nossa o nosso regime jurídico, por exemplo, quando a gente vê que pessoas, né, ricas, elas geralmente não são presas, né? Quando a classe e a quantidade de dinheiro que você tem determina muito como você será julgado pela nossa justiça, certo? Mas isso é uma questão muito mais complexa, né, que demandaria muito mais tempo e muito mais debate para a gente aprofundar. As coisas não são simplesmente dessa forma como eu estou falando, certo? Gente, isso aqui é só uma pincelada sobre o conteúdo que eu pretendia que fosse de outra forma, mas infelizmente, né, essas são as condições que a gente está tendo no momento, certo? O Estado é uma organização cujos interesses são da classe dominante, que na sociedade capitalista seria a burguesia. Pois bem, gente, essa é uma visão rápida, né, e central que eu queria dar para vocês de como pensaram os teóricos, né, durante esse período sobre o Estado. Como eu disse para vocês, é algo extremamente resumido, isso demanda muita leitura e muito debate para que a gente entenda, certo? Eu queria que, se vocês tivessem alguma dúvida e algum questionamento, me procurassem, né, justamente porque isso demanda muito mais conversa e muito mais leitura do que esse simples vídeo, tá certo? Um abraço a todos, até a próxima.